Oi pessoal, meu nome é Gustavo Soares, eu sou petiano do PET Elétrico FJF e agora vocês vão ver mais um vídeo da sequência de 4 vídeos sobre os projetos realizados durante o trainee do PET Elétrico FJF. Galera, meu nome é João Victor, eu faço parte do grupo do PET Elétrica da UFJF e hoje eu e meu grupo nós iremos apresentar um pouco sobre o nosso projeto que nós realizamos durante o processo seletivo do trainee desse ano. Nosso projeto se chama Sistemas de Irrigação Inteligente e ele é um projeto que automatiza a irrigação de plantas de pequeno porte, ou seja, que são cultivadas em casas ou apartamentos. O objetivo dele é economizar um pouco do tempo da rotina diária das pessoas e criar uma gestão eficiente e saudável da água. Além disso, ele pode ser visto como uma iniciativa para o desenvolvimento de tecnologias voltadas para a agroindústria. Olá a todos, eu sou a Isabelle do PET Elétrica e eu vou falar um pouco sobre a programação que nós fizemos para o sistema de irrigação inteligente. Bom, estamos utilizando o Arduino IDE para fazer a programação e nele adicionamos duas bibliotecas, uma para o display LCD e a outra para o sensor de temperatura e umidade, que é o DHT11, o modelo que a gente está usando. Bom, a biblioteca do sensor de temperatura e umidade é a DHT.h e a biblioteca para o display LCD é a liquidcrystal.h. Inicialmente, nós definimos quais pinos iríamos utilizar do Arduino e inicializamos as variáveis que irão receber as informações dos sensores. Como vocês podem ver, estamos utilizando a função liquidcrystal, que é ela que vai identificar que indica quais pinos do display LCD estão interligados com o Arduino. E depois definimos quais pinos iríamos utilizar do Arduino. Em seguida, inicializamos as variáveis int, a umidade e temperatura. Na função voidSetup, nós escolhemos quais pinos seriam entradas e quais pinos seriam saídas. Aqueles com output são saídas e com input são entradas. Além disso, definimos o estado que seria saída. Como vocês podem ver, nós basicamente escolhemos todas as saídas como saídas com sinal baixo. E também inicializamos o display LCD e o monitor serial. Na função voidLoop é onde basicamente ocorre a lógica da irrigação em si. E inicialmente nós lemos o valor da temperatura, para isso utilizamos uma função da biblioteca DHT.h, né? E ela vai ler a informação do sensor de temperatura e umidade e depois iremos armazenar essa informação na variável temperatura. Já para o sensor de umidade, nós lemos o valor dele com a função analogReach, ou seja, lemos um valor analógico e armazenamos ele na variável umidade. Como eu havia dito, né, é um sinal analógico, vai ser um valor analógico, então nós iremos converter ele para uma escala de 0 a 100, né, para a gente poder utilizar como porcentagem. Para isso, utilizamos a função map, que ela vai fazer isso. Ela vai pegar o valor analógico, né, que está variando de 276 a 1023 e passar para uma escala de 0 a 100. Então, a variável umidade vai ser atualizada novamente com o valor correto. Com esses valores em mãos, a gente vai imprimir eles no display LCD. Para isso, utilizamos a função lcd.print, né, que é uma função da biblioteca do display LCD, e então as imprimimos. Também imprimimos essas variáveis no monitor serial para a gente ter um controle maior, né? Poder ver no computador, caso não desse para ver no display LCD. Por fim, criamos duas condições com o comando if, que irão ajudar a identificar se o solo está no estado seco ou no estado úmido. Para isso, se a variável umidade estiver menor do que 80%, ele vai entrar na nossa primeira condição, né? Que é exatamente isso: se a umidade for menor do que 80%, o LED vermelho recebe um sinal alto, então ele acende. Ele vai ficar aceso por volta de 3 segundos, que é o delay que escolhemos. Após esses 3 segundos, o LED vermelho recebe um sinal baixo, então ele apaga. O LED amarelo e o relé recebem um sinal alto, ou seja, o LED amarelo é aceso e o relé, que está normalmente aberto, ele fecha, permitindo a passagem de corrente elétrica até a válvula solenoide. A válvula solenoide está normalmente fechada, então ela abre, permitindo a passagem, fluxo de água até a planta.
E esse processo, né, de irrigação ele vai ocorrer em um delay de 1 segundo. Após esse tempo, o relé recebe um sinal baixo, então ele apaga, ele desliga, né? Ele vai abrir o circuito novamente, quer dizer. Então a irrigação cessa. Então a planta vai absorver um delay de 5 segundos. A planta vai ter esse momento para absorver a água. Então a variável umidade ela vai ser novamente checada, né, para ver se essa quantidade de água foi necessária. Então ele vai ver novamente se a umidade agora ainda continua menor do que 80%, mas se ela for maior ou igual a 80%, a gente vai entrar na nossa segunda condição, que é exatamente essa, né? Se a umidade for maior ou igual a 80%, o LED verde vai ser aceso, identificando que a umidade está boa, é adequada. Caso contrário, né, ainda estiver menor do que 80%, ele vai continuar nesse processo de irrigação. Mas enfim, é basicamente esse o processo da programação, né, que a gente realizou para poder construir o sistema de irrigação. Bom, meu nome é Gabriel Ferreira, faço parte do grupo PET Elétrico da FJF. A gente está apresentando um projeto de sistema de irrigação inteligente. O projeto gira em torno de um sensor de umidade do solo. Ele identifica o nível de umidade que está no solo e manda esse valor para o Arduino. Nesse momento, dependendo do valor que o Arduino recebe, no primeiro caso, ele irá acionar o LED vermelho. Isso significa que o nível de umidade do solo está baixo, o solo está seco e a planta necessita de água. Nesse momento, irá acionar o LED amarelo. O LED amarelo significa que a irrigação está para acontecer e irá acionar a válvula solenoide, que irá permitir a passagem da água do reservatório até a planta. Nesse instante, o sensor de umidade ele vai estar se alterando os valores. Porém, a gente tem um delay de 10 segundos para que o solo consiga absorver toda a umidade que vai vir da válvula e mande um novo valor para o Arduino. Após isso, após diversas vezes a válvula sendo acionada e umidificando o solo, uma hora chegará no nível de umidade exato que a planta necessita e irá acionar o LED verde nesse exato momento. E todos os valores de temperatura e umidade irão aparecer no LCD.